Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer a correção das 10 questões de raciocínio lógico da prova do concurso da Polícia Militar do Ceará de 2023 para o cargo de soldado. A banca desse concurso foi a IDECAM. Antes de iniciar as resoluções, é preciso avisar que esse vídeo foi feito antes da divulgação do gabarito oficial definitivo pela banca. Então qualquer atualização referente às questões eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aviso feito, bora começar. Questão 13. O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará determinou que o oficial de dia colocasse policiamento na guarda do batalhão, na guarda do presídio militar e na Praça José Bonifácio. Sabendo que os policiais se revezam a cada 2 horas e no máximo devem cumprir 8 horas de efetivo plantão, quantos policiais serão necessários para suprir a necessidade desses 3 postos de serviço em um dia? E aí seguem as alternativas. Analisando o serviço da guarda do batalhão, como cada policial só deve cumprir no máximo 8 horas de efetivo plantão, então para cobrir as 24 horas do dia, serão necessários 3 policiais para esse posto. Da mesma forma, para o serviço da guarda do presídio militar e da Praça José Bonifácio, serão necessários 3 policiais para cada posto. Logo, nós vemos que para suprir a necessidade desses 3 postos de serviço em um dia, serão necessários 9 policiais e, portanto, o gabarito é a letra C. Questão 14. O conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, menos a interseção do conjunto dos cabos e dos soldados, é igual a... E aí seguem as alternativas. Sejam P o conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, C o conjunto dos cabos e S o conjunto dos soldados. Daí, observe que C e S estão contidos em P e que C interseção S é igual a vazio, já que um policial militar não pode ser ao mesmo tempo cabo e soldado. Assim, o conjunto dos policiais militares do estado do Ceará menos a interseção do conjunto dos cabos e dos soldados é igual a P menos o conjunto vazio, que é igual ao próprio conjunto P. Daí, analisando as alternativas, nós temos que, na letra a interseção do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará menos o conjunto dos cabos com o conjunto dos policiais militares do estado do Ceará menos o conjunto dos soldados é igual a P menos C interseção P menos S. Como P menos C exclui todos os cabos e P menos S exclui todos os soldados, então essa interseção é igual a P menos a união entre C e S, que é diferente de P, já que foram excluídos de P tanto os cabos quanto os soldados. Logo, a alternativa está errada. Na letra B, a união do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, união conjunto dos cabos, com o conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, menos o conjunto dos soldados, é igual a P união C, união P menos S. Como C está contido em P, isso é igual a P união P menos S. Novamente, como P menos S também está contido em P, isso é igual ao próprio conjunto P. Logo, a alternativa está correta. Na letra C, a interseção do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, união conjunto dos cabos, com o conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, menos o conjunto dos soldados, é igual a P união C, interseção P menos S. Como C está contido em P, isso é igual a P interseção P menos S. E como P menos S também está contido em P, isso é igual a P menos S, que é diferente de P, já que os soldados foram excluídos de P. Logo, a alternativa está errada. Na letra D, a união do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, menos o conjunto dos cabos, com o conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, é igual a P menos C, união P. Como P menos C está contido em P, isso é igual ao próprio conjunto P. Logo, a alternativa está correta.
Por fim, na letra E, a união do conjunto dos policiais militares do Estado do Ceará, menos o conjunto dos cabos, com o conjunto dos policiais militares do Estado do Ceará, menos o conjunto dos soldados, é igual a P-C união P-S. Como P-C inclui todos os soldados e P-S inclui todos os cabos, então essa união é igual ao próprio conjunto P, já que estão incluídos tanto os cabos quanto os soldados, bem como os demais elementos de P. Logo, a alternativa também está correta. Assim, como existem 3 alternativas corretas, nós concluímos que essa questão deveria ser anulada. Questão 15. Existiam em meados do ano de 2011 na PMCE 3 tipos de escalas de serviço. A, 12 por 36, trabalha 12 horas e folga 36 horas. B, 6 por 1, trabalha 6 dias consecutivos com turnos de 8 horas e folga 1 dia. E a C, 12 por 24, 12 por 72, trabalha 12 horas e folga 24 horas. E em seguida trabalha 12 horas e folga 72 horas, as quais figuravam em caráter ininterruptos. O SDPM 30345 Xavier trabalhou um período em uma companhia vivenciando as 3 escalas da seguinte forma: BB, CC, B, AAA, CBA. A partir disso, qual foi o total de horas trabalhadas pelo policial militar? E aí seguem as alternativas. Para resolver essa questão, nós vamos construir uma tabela da seguinte forma. Na primeira coluna, nós colocamos os 3 tipos de escalas de serviço, tipo A, tipo B e tipo C. Na segunda coluna, nós calculamos a quantidade de horas trabalhadas por escala. Na A são 12 horas. Na B são 6 vezes 8 horas, que é igual a 48 horas. E na C são 12 horas mais 12 horas, que é igual a 24 horas. Na terceira coluna, nós colocamos a quantidade de vezes que o tipo de escala aparece na sequência trabalhada pelo soldado. Analisando a sequência, nós vemos que a A e a B aparecem 4 vezes cada, enquanto a C aparece 3. E por fim, na última coluna, nós calculamos o total de horas trabalhadas na sequência, multiplicando os valores da segunda e da terceira colunas. Assim, foram 48 horas pela escala A, 192 horas pela escala B e 72 horas pela escala C. Logo, nós concluímos que o policial militar trabalhou um total de 48 mais 192 mais 72, que é igual a 312 horas. Daí, como não há nenhuma alternativa com esse valor, nós temos que essa questão deveria ser anulada. Questão 16. No Batalhão de Policiamento de Trânsito existem 55 viaturas e 38 motocicletas. A Coordenadoria de Apoio Logístico está com uma meta de triplicar o número de cada tipo de veículo desse batalhão. Qual será o número total de pneus que deverão ser inspecionados no batalhão pelo P4 assim que a nova frota for enviada? E aí seguem as alternativas. Para resolver essa questão, nós vamos construir uma tabela da seguinte forma. Na primeira coluna, nós colocamos os 2 tipos de veículos do batalhão, viatura e motocicleta. Na segunda coluna, nós colocamos a quantidade atual de veículos existentes, que são 55 viaturas e 38 motocicletas. Na terceira coluna, nós calculamos a quantidade triplicada, que dá igual a 165 viaturas e 114 motocicletas. Na quarta coluna, nós colocamos a quantidade de pneus por veículo, que são 4 por viatura e 2 por motocicleta. E por fim, na última coluna, nós calculamos o total de pneus que deverão ser inspecionados, multiplicando os valores da terceira e da quarta colunas. Assim, serão 660 pneus de viatura e 228 pneus de motocicleta. Logo, nós concluímos que o P4 deverá inspecionar um total de 660 mais 228 igual a 888 pneus, e, portanto, o gabarito é a letra E. Uma última observação acerca dessa questão é que o enunciado deveria ter deixado mais claro 2 coisas: que o pneu de estepe das viaturas não deve ser considerado
e que os pneus de todos os veículos deverão ser inspecionados, e não apenas os da nova frota. Porém, se nós tivéssemos interpretado de outras formas, os resultados encontrados não constariam entre as alternativas. Questão 17. No CIOPS, existe um serviço de supervisor de turno, ou seja, é o oficial responsável pela fiscalização dos operadores que conduzem as ocorrências via rádio e ou TMD da viatura. Qual é o número de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês? E aí seguem as alternativas. Como existem 12 meses no nosso calendário, se nós tivermos no máximo 2 oficiais fazendo aniversário em cada mês, teremos no máximo 24 oficiais tirando esse serviço. Portanto, para termos pelo menos 3 deles fazendo aniversário no mesmo mês, basta termos pelo menos mais um oficial tirando esse serviço, totalizando 25 oficiais. Logo, o gabarito é a letra A. Uma última observação acerca dessa questão é que o enunciado deveria ter solicitado o número mínimo de oficiais, já que qualquer valor maior ou igual a 25 satisfaz a condição imposta. Sendo assim, como o enunciado não trouxe essa especificação de forma explícita, a rigor, todas as alternativas estão possivelmente corretas e, portanto, isso poderia justificar inclusive a anulação dessa questão. Questão 18. Sabemos que não é verdade que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais, é correto afirmar que... E aí seguem as alternativas. Sendo P a proposição o policial militar de serviço pode dormir e Q a proposição o policial militar de serviço pode usar a viatura para fins pessoais, o enunciado afirma que P e Q não é verdade. Assim, podemos afirmar que a negação de P e Q é verdade. Daí, como a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção das negações, podemos afirmar que não P ou não Q é verdade. Ou seja, o policial militar de serviço não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais. Logo, nós vemos que o gabarito é a letra B. Analisando as demais alternativas, na letra A, o policial militar de serviço pode dormir ou pode usar a viatura para fins pessoais é a proposição P ou Q. Daí, quando P e Q são falsas, nós temos que P e Q não é verdade, mas P ou Q também não é. Logo, a alternativa está errada. Na letra C, o policial militar de serviço pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais é a proposição P ou não Q. Daí, quando P é falsa e Q é verdadeira, nós temos que P e Q não é verdade, mas P ou não Q também não é. Logo, a alternativa está errada. Analogamente, na letra D, o policial militar de serviço não pode dormir ou pode usar a viatura para fins pessoais é a proposição não P ou Q. Daí, quando P é verdadeira e Q é falsa, nós temos que P e Q não é verdade, mas não P ou Q também não é. Logo, a alternativa está errada. Por fim, na letra E, o policial militar de serviço não pode dormir e não pode usar a viatura para fins pessoais é a proposição não P e não Q. Daí, quando P é verdadeira e Q é falsa, ou vice-versa, nós temos que P e Q não é verdade, mas não P e não Q também não é. Logo, a alternativa também está errada. Questão 19. 3 policiais servindo no Batalhão de Segurança Patrimonial, um soldado, um cabo e um sargento, trabalham nas salas Alfa, Beta e Gama, assumindo as funções de P1, P2 e P3, não obrigatoriamente nesta ordem. Sabemos que o sargento assume função de P3, o que trabalha na sala Alfa é o P2, e o soldado não trabalha na sala Gama e nem assume a função de P3, os policiais que trabalham, respectivamente, na sala Alfa e o que atua como P1 são. E aí seguem as alternativas. Nós vamos construir uma tabela para relacionar os policiais, as salas e as funções. Como o sargento assume a função de P3,
nós já podemos preencher esse dado na tabela e descartar as alternativas A e B, já que o sargento não pode atuar como P1. Observe também que a restrição de o soldado não assumir a função de P3 já está satisfeita. Além disso, como o que trabalha na sala alfa é o P2, nós podemos descartar também a alternativa E, já que o sargento não pode ser o P2 e, portanto, não pode trabalhar na sala alfa. Feito isso, nós vamos considerar agora os seguintes dois casos. No primeiro caso, suponha que o cabo trabalha na sala alfa e é o P2. Daí, segue que o soldado atua como P1. Como o soldado não trabalha na sala gama, nós concluímos que ele trabalha na sala beta, enquanto o sargento trabalha na sala gama. Logo, nesse caso, nós vemos que o gabarito seria a letra C. Já no segundo caso, suponha que o soldado trabalha na sala alfa e é o P2. Daí, segue que o cabo atua como P1. Como a restrição de o soldado não trabalhar na sala gama já está satisfeita, nós concluímos que o cabo pode trabalhar na sala beta e o sargento na sala gama, ou vice-versa. Logo, nesse caso, nós vemos que o gabarito seria a letra D. Assim como nós vimos que existem duas alternativas possivelmente corretas, nós temos que essa questão deveria ser anulada. Questão 20. A figura abaixo apresenta o contra-cheque de um soldado pronto da PMCE. E aí, segue a figura com o contra-cheque do soldado, da qual nós vamos retirar apenas os dados relevantes. Assinale a alternativa que apresenta o salário líquido do policial, bem como a porcentagem aproximada do salário bruto obtido pela gratificação de qualificação policial. E aí, seguem as alternativas. O salário líquido do policial é igual ao total de proventos ou salário bruto menos o total de descontos. Assim, segue que o salário líquido é igual a 4.166,58 menos 1.303,10, que é igual a R$ 2.863,48. Por sua vez, a porcentagem do salário bruto obtido pela gratificação de qualificação policial é igual ao valor dessa gratificação dividido pelo valor do salário bruto. Assim, segue que essa porcentagem é igual a 901,88 dividido por 4.166,58, que é aproximadamente igual a 0,216, que é aproximadamente igual a 22%. Daí, como nenhuma das alternativas apresenta esses dois valores, nós temos que essa questão deveria ser anulada. Questão 21. O interstício na PMCE é o tempo mínimo de efetivo serviço considerado em cada posto ou graduação, descontado o tempo não computável. Para a graduação de cabo, são 7 anos na graduação de soldado. Para a graduação de terceiro sargento, 5 anos na graduação de cabo. Para a graduação de segundo sargento, 3 anos na graduação de terceiro sargento. Para a graduação de primeiro sargento, 3 anos na graduação de segundo sargento. E, por fim, são 4 anos na graduação de primeiro sargento para a graduação de subtenente. Um soldado que tenha ingressado nas fileiras da PMCE em 2022 e em meados de 2027 pediu licença de 2 para tratar de interesse particular, ou seja, sem remuneração na PMCE e sem computar tempo de serviço. Em qual ano esse policial chegará à graduação de subtenente, supondo que sempre tenha conseguido entrar no quadro de acesso e tenha realizado todos os cursos de formações a contento? E aí seguem as alternativas. Antes de iniciarmos a resolução, observe que o enunciado não informa a unidade de tempo da licença. Porém, nós vamos considerar que foram 2 anos, por ser o período de tempo mais provável diante do contexto da questão e que vai nos possibilitar encontrar uma resposta coerente. Daí, de acordo com o enunciado, o soldado deverá cumprir os seguintes interstícios. Na graduação de soldado, são 7 anos. Na de cabo, 5 anos. Na de terceiro sargento e de segundo sargento, 3 anos cada. E na de primeiro sargento, 4 anos. Além disso, como esse soldado pediu uma licença de 2 anos para tratar de interesse particular e esse tempo não é computável, então nós devemos acrescentar esse tempo à soma dos interstícios,
resultando em um total de 24 anos para que esse policial chegue à graduação de subtenente. Como esse soldado ingressou nas fileiras da PMCE em 2022, somando-se os 24 anos necessários, nós concluímos que ele chegará à graduação de subtenente no ano de 2046. Logo, o gabarito é a letra A. Questão 22. O comandante-geral da PMCE, atento às estatísticas do número de furtos no Ceará, resolve implementar uma operação em todo o estado, denominada Operação 12 Tábuas, para conter o referido tipo criminal. E aí, segue o gráfico com a série mensal de furtos no Ceará, do qual nós vamos retirar apenas os dados relevantes. Ao observar o gráfico 01, oriundo da seguinte seção, entre quais meses houve maior diferença na incidência de furto no estado do Ceará? E aí seguem as alternativas. Considerando sempre a diferença absoluta na incidência de furto, nós temos que, de abril a maio, a diferença é de 5.077 menos 4.561, que é igual a 516 furtos. De maio a junho, a diferença é de 5.077 menos 4.741, que é igual a 336 furtos. De junho a julho, a diferença é de 5.808 menos 4.741, que é igual a 1.067 furtos. De julho a agosto, a diferença é de 5.808 menos 5.286, que é igual a 522 furtos. E de agosto a setembro, a diferença é de 5.286 menos 4.627, que é igual a 659 furtos. Logo, nós vemos que a maior diferença na incidência de furto no estado do Ceará ocorreu entre os meses de junho e julho, e, portanto, o gabarito é a letra C. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários aí embaixo. Valeu!